Fala galera, e aí, tudo certinho? Como é que vai a resolução de exercícios? Hoje a gente vai continuar a questão, os exercícios de cinemática 2D e começando aqui pela questão 9, né, que estava faltando. A figura a seguir ilustra o movimento de um projétil após ser lançada com velocidade inicial de módulo V0 e com ângulo θ relativo à horizontal definida pela superfície da Terra. Desprezando os efeitos de resistência do ar e considerando o ângulo entre 0 e 90 graus, é correto afirmar que, aí a gente vai analisar essas sentenças, a altura máxima atingida pelo projétil é independente do ângulo de lançamento. Gente, esse ângulo é o que determina a altura, né? Então não pode ser independente. Se você jogar totalmente com 90 graus aqui, ele vai o mais alto possível. Se você joga com um ângulo muito pequeno, ele vai muito baixo. Então a gente já pode tirar por aí. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Se você quiser matematizar, a altura máxima é VOY ao quadrado sobre 2G. E VOY é V0 vezes o seno do ângulo. Observe que se esse seno for muito grande, a altura vai ser grande. Se o seno for pequeno, a altura vai ser pequena. Então, quanto maior for o seno do ângulo, maior é a altura. E todo ângulo tem um seno diferente. Todos esses ângulos entre 0 e 90, tá? E o seno de 90 é o maior de todos. Então, quanto mais próximo do 90, mais alto vai. Letra B. A velocidade do projétil é nula no ponto mais alto da trajetória. Nula? Lembrem que no ponto mais alto da trajetória você tem VOX. Então não tem como ser nula. C. O alcance horizontal máximo é independente do ângulo de lançamento θ. O alcance, assim como a altura máxima, está diretamente ligado ao ângulo. Se eu modificar o ângulo, vai cair mais perto, cada vez mais perto, ou mais longe. Então ele determina. A aceleração resultante do projétil é constante ao longo da trajetória. Qual é a aceleração? A aceleração da gravidade. Está sempre apontando para baixo. E o tempo todo está apontando para baixo. Então, sim, a aceleração resultante do projétil é constante ao longo da trajetória. Percebam que a gente desprezou os efeitos de resistência do ar, porque quando tem resistência do ar, essa aceleração pode variar. No lançamento, a partícula possui a velocidade maior que no instante imediatamente inferior ao toque no solo. Falso. Lembrem que a velocidade que tem no início é exatamente igual à velocidade em milésimo de segundo antes de tocar no chão. A velocidade que ele perdeu na subida, ele vai adquirir na descida. Então é isso, a alternativa correta é a letra D. Eu vou matematizar um pouco aqui a letra C, né, para a gente ver que o alcance depende sim do ângulo. Na letra B é só para mostrar que no ponto de altura máxima você tem uma velocidade no eixo X e também a conservação dessas duas. Você tem uma velocidade no eixo Y para cima, então quando chegar aqui ó, no final da trajetória, vai ter a mesma velocidade inicial no eixo Y, só que para baixo. E se você quiser, você pega a equação do alcance, VOX vezes 2 vezes o tempo de subida. O VOX já depende do ângulo, ó. E o VOY também depende do ângulo. E o ângulo de alcance máximo a gente sabe que é 45 graus, então claramente depende do ângulo que está sendo formado com a horizontal. Então a alternativa correta é a letra D, porque a aceleração é sempre negativa, né? Menos g. Agora bora para a questão 10. A figura representa a trajetória descrita por um projétil lançado obliquamente com velocidade inicial, formando ângulo θ com a superfície horizontal. Utiliza-se a modelagem dessa trajetória com boa aproximação para descrever o movimento do centro de massa de um atleta que realiza um salto em distância. Considere o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Então, essa figura aqui é o salto de um atleta, né? Com base nessas informações e nos conhecimentos de física, é correto afirmar que
O atleta descreve o salto com a quantidade de movimento constante. Gente, quantidade de movimento nada mais é do que massa vezes velocidade. Se a velocidade está mudando, claro que está mudando. A velocidade quando o cara está subindo está diminuindo e quando ele está descendo está crescendo. Então, a quantidade de movimento não pode ser constante. Como a gente pode ver aqui, ó, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Olha como a velocidade está mudando o tempo todo. Então, Q também muda. Q é a quantidade de movimento. Energia cinética. A energia cinética do atleta no instante que alcança o topo da trajetória é nula. Energia cinética, que eles adiantam um pouco o conteúdo, é a energia responsável pelo movimento. É mv² sobre 2. Essa é a energia cinética. Se na altura máxima não tivesse velocidade, estava verdadeiro. Só que lá em cima, no topo, a gente tem a velocidade no eixo x. Ela não é nula. Ela tem uma velocidade no eixo x aqui, ó, uma velocidade horizontal. Então não pode ser nula a energia cinética. C. O módulo da velocidade mínima é velocidade no topo, na altura máxima, ao longo do movimento é igual a V0 cosseno θ. Exatamente, essa não é a velocidade no eixo x, V0 cosseno θ? Então, a velocidade do topo é a velocidade mínima e é Vx, V0 vezes cosseno θ. Essa é verdadeira. Na letra D, a energia mecânica do atleta decresce durante a subida e aumenta à medida que se aproxima do solo. Tem um princípio físico que é interessante a gente já ir fixando a partir de agora, é que a energia mecânica de um sistema conservativo, que é esse que a gente despreza o atrito, sempre vai ser constante, sempre vai ser a mesma. Não tem como a energia mecânica de um sistema conservativo diminuir ou aumentar. Ela sempre vai ser a mesma. Energia mecânica são energias responsáveis pelo movimento. A velocidade pode estar mudando, mas a energia é a mesma, porque quando a velocidade diminui, a altura cresce. E quando a velocidade cresce, a altura diminui. Vocês vão ver que essas duas coisas, uma está se transformando na outra. Então a gente tem que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, subindo a velocidade diminui, a energia cinética diminui, mas a altura aumenta. Essa energia a gente chama de potencial gravitacional. Depois a gente vai se debruçar um pouco mais sobre esses conceitos. Letra E. O módulo da componente vertical da velocidade no instante do salto é maior do que a componente horizontal. Como é que eu posso afirmar que o módulo da componente vertical é maior do que o da componente horizontal, se ele não me deu o ângulo? Se ele me desse o ângulo como sendo 30 graus, aí eu poderia afirmar alguma coisa. Como ele não me deu o ângulo, eu não posso afirmar isso. Essa nem é falsa, ela só não posso afirmar. Então, é porque o desenho te induz ao erro. Parece que sim, mas embora nessa não. É a letra C, então. Vamos para a questão 11 agora. Essa questão da baiana tem uma pegadinha aqui bem sutil. Não tão sutil assim, né? Bora lá. Um drone voa horizontalmente. Então, isso é a trajetória de um drone. A 45 metros de altura do solo, com velocidade de 5 metros por segundo, quando abandona o ponto O. Isso é um lançamento horizontal. Um objeto que atinge o solo no ponto P conforme a figura. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se a resistência do ar, é correto afirmar que, bora uma por uma nela, o objeto atinge o ponto P 2 segundos depois de ser abandonado. Então ele está falando sobre o tempo de descida. Se você tem altura, faz o tempo de descida facilmente. Raiz quadrada de 2h sobre g. Bora fazer essa continha. 2 vezes 45, que é a altura, dividido por 10. Isso vai dar 90 por 10, 9, raiz de 9, 3.
demora 3 segundos e ele está falando que é 2. Então essa já é falsa. B. A função horária do movimento vertical do objeto é y igual a 45 mais 5t menos 5t ao quadrado. Aqui tem uma coisa extremamente importante. Olha para onde que está apontando o eixo y dessa questão. Se o eixo y está apontando para baixo, gente, significa que para baixo é positivo. Na convenção dele. Então, tudo que tiver para baixo você tem que botar positivo. Aqui ele não botou a aceleração da gravidade negativa, então ele já comeu poeira aqui, está errado. Devia estar o mais. Só que a gente vai montar para saber exatamente como é que ia ficar. A posição inicial, se você puder ver, não é o 45, é o 0. Por que é o 0? O móvel saiu daqui, ó, de O. Então, a posição inicial é 0 no referencial deles. A velocidade inicial no eixo y é 0, porque é um lançamento horizontal. Vezes o t, aqui vai ter 0, né? Perceba que a velocidade inicial de 5 não é no eixo y, é no eixo x. A gente tem também aqui ó, a aceleração da gravidade, tem que ser positiva, porque está para baixo. No referencial deles, se está para baixo é positivo. 10 por 2, 5. Então aqui fica 5t ao quadrado. Então a equação deveria ser 5t ao quadrado positivo. E lá tem esses dois termos aqui. Então está errada. Letra C. O módulo da velocidade resultante do objeto no ponto P é igual a 25. Gente, velocidade resultante, cuidado. Se falou em velocidade resultante, tem que utilizar o teorema de Pitágoras com Vx e Vy no final. Como assim? Primeiro você tem que descobrir qual é a velocidade que o móvel vai chegar lá no chão. Então você tem que usar a fórmula Vy igual a Vy mais gt, porque ele vai ser acelerado nessa descida. A velocidade inicial no eixo y é 0. Eu sei que o tempo de descida é 3 segundos. Eu substituo aqui 10 vezes 3, 30 metros por segundo. Positivo para baixo. Porque é o que a questão está convencionando. A velocidade resultante é essa aqui, ó, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Vx é 30, ao quadrado vira 900. E Vy é 5, ao quadrado vira 25. 900 mais 25, raiz quadrada de 925. Quando você passar aqui a raiz, né? Então, não é uma velocidade de 25. Porque para ser 25 tinha que ser 625 ali. Só que não deu 625. Então é maior do que 25 a velocidade resultante quando chega em P. Na letra D agora, o ponto P encontra-se a 20 metros de distância da vertical que passa pelo ponto O. Então ele está dizendo que o alcance é exatamente 20 metros. Bora calcular esse alcance. Como eu já tenho tempo de descida, o alcance é velocidade inicial no eixo x vezes o tempo de descida. A velocidade inicial no eixo x a questão mesmo me deu. Ela disse que era 5 e o tempo de descida é 3. 5 vezes 3, 15 metros. É diferente de 20. Então essa também está falsa. Aí, a gente já chegou até aqui. Viu que todas elas são falsas. A certa já é a letra E. Mas eu vou explicar a vocês como é que chega na letra E. É uma coisa que não é muito comum, mas eu vou trabalhar com vocês também. A equação da trajetória do objeto abandonado em relação ao referencial fixo no solo é y igual a 1/5 de x ao quadrado. Percebam que aqui não é a fórmula que relaciona posição com tempo. É a fórmula que relaciona duas posições, a posição em y e a posição em x. E isso é uma equação de trajetória. Bora fazer, então, essa equação de trajetória. Qual é a dica? Faz a equação que a gente conhece do movimento uniforme para x. Faz a equação que a gente conhece do movimento uniformemente variado para y e depois junta as duas. Como é que a gente vai juntar as duas? A gente vai isolar o tempo e unir elas duas. Bora lá. Eu sei que y é 5t ao quadrado. Como a gente viu aqui, ó, y é 5t ao quadrado. Seria o nosso SY, tá, gente? Esse y.
E o x vai ser x0 mais VOX vezes t. Só que a velocidade inicial no eixo x é 5. Então virou 5t. Se x é 5t, então o t sozinho, esse 5 passa dividindo, vai ser x sobre 5. Lá na equação de y não tem a letra t? Onde tem a letra t eu vou colocar x sobre 5, recebam aqui em azul, e ao quadrado. Quando está elevado ao quadrado, eu tenho que elevar ambos os termos, quando tem uma fração, né, dentro do quadrado. Então eu fico com x ao quadrado e embaixo 25. 5 por 25 dá 1/5. Então eu vou ter 1/5 de x ao quadrado. Essa é a alternativa correta, a verdadeira. Essa é a equação da trajetória do nosso móvel. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, que essas questões foram um pouquinho mais extensas. E na próxima aula eu termino elas. Acredito que vai dar tempo. Valeu, isso é tudo por hoje. Tchau, tchau.